Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao A Bola no Momento, o podcast sobre a NBA do Ricardo, do Lucas e do João. Segunda parte do episódio especial de estreia. Segunda parte do episódio especial ou segundo episódio, não sei. Estamos a gravar isto no mesmo dia, em que estamos a fazer perguntas para 2026 à procura de respostas. Eu pelo menos fiz perguntas à procura de respostas junto dos meus compinchas Ricardo Torres e Lucas Niven. Lucas, como é que estás desde há 5 minutos? Continuo impecável. Continuas impecável. Estamos a usar uma nova plataforma e com ótimos resultados e por isso estamos ligados, estamos na área. É tudo novo, tudo é um novo, é um admirável mundo novo. Quanto a perguntas e respostas. Era giro se fizéssemos um episódio em que só fazíamos perguntas. Só fazíamos perguntas, não Não dávamos respondíamos respostas. não respondíamos a nada, só fazíamos perguntas. Sim. No fundo são vocês e a paternidade. Pronto, no fundo é isso. É para a paternidade, para vocês é isso. É só malta a fazermos perguntas. Ricardo, como é que estás? Desde há 5 minutos, também estás bem? Estou um bocadinho melhor do que... Estou um bocadinho melhor, Agora estava a ver, vê-se estou um bocadinho melhor do que o Corey Kispert, que acabou de ser dado como out para hoje, para injury management, minutos depois do Mark Stein dizer que pode ser incluído num potencial negócio, juntamente com o CJ McCollum, pelo Trae CJ Young. McCollum, que está a falhar hoje o primeiro jogo do ano também. Exatamente. Aquelas duas, que sabes... quando te pedem, trazem os sacos das compras. Tenho um jeito nas costas esta noite. É isto que tem o Corey Kispert nesta altura. Bom, tudo aponta que o Trae Young vai para os Wizards e se calhar começamos mesmo por aí, porque se na primeira parte do episódio falámos de equipas, de perguntas sobre equipas para 2026, nesta vamos falar de jogadores e se calhar a primeira pergunta de todas, que vamos ver se não vai passar de moda muito rapidamente, é para onde é que vai Trae Young? Isto porque já é público que os Hawks vão trocar, ou querem trocar pelo menos, aquele que foi o seu principal jogador nos últimos anos. Fala-se dos Wizards. Se calhar vamos assumir que o Trae Young vai para os Wizards. Acho que é isto. E acham que isto faz sentido ou não? Se calhar começamos por aqui. O que é que acham desta eventual, possível, mais que provável troca ou ida do Trae Young para os Wizards? Tu no primeiro episódio da primeira temporada... Queres lançar? No primeiro episódio Portou-se bem, ele portou-se muito bem, pá. Homem novo, meu. Ele ainda não sabe porque é que estamos a falar. Este gajo foi o Aimar no primeiro episódio e agora é o Fernando Aguiar no segundo, meu. Tens de dar a pergunta a alguém. Eu sei, peço desculpa. Vou dar a palavra a Lucas. Nem fizeste um elogio à minha referência futebolística. Não, disseste Aimar, Fernando Aguiar, provavelmente são nomes que rimam. Ainda por cima. Lucas. O Trae Young, o meu querido Trae Young. Como é que estás? Eu quero começar por ti mesmo por isso, é porque tu és um dos lesados, né, do Trae Young. Aos lesados do BES, tu és um dos lesados do Trae Young. Lesados do Novo Banco e os lesados do Trae Young. Infelizmente os haters tinham razão. Excelente jogada dos haters, porque parece que aquela final de conferência esta em 2021 vai ser mesmo o máximo que ele vai atingir nos Atlanta Hawks. O Trae Young teve azar, o Trae Young era um gajo que se tivesse nascido na NBA no final dos anos 2000, em que cada um marcava o seu, não havia muito movimento, as defesas não eram tão evoluídas e que se jogava uma liga exclusivamente de bloqueio direto e que era mais fácil esconder não defensores, ele tinha sido um tipo muito, muito mais bem visto na NBA, mas ele tem falhas fatais. É alguém que defensivamente é um dos... Sobretudo capilares. Sim, também tem essas. Parece um chupa-chupa que caiu ao chão na cama da minha cadela. Não defende um carapau, a eficiência está pior que nunca, ele está a lançar abaixo de 20%. Enfim, esta época não é uma época representativa, está com 18 pontos por jogo, está a 18% triplo, uma coisa assim. Não é representativo do que aquilo é, mas numa NBA cada vez mais polivalente, versátil, em que é difícil esconder não defensores, o Trae Young não tem um grande apelo, e se fizeres o diagrama de Venn entre as equipas que precisam de um base principal e uma equipa que receber o Trae Young, não é a mesma coisa que receber o Kevin Durant, ou o Chris Middleton, ou o Lauri Markkanen, estávamos a falar no episódio anterior. É uma equipa que vai receber um jogador que vai impor um estilo de jogo, portanto é uma equipa que precisa de receber um base para ganhar uma nova identidade e que tem a infraestrutura
para cobrir as suas falhas defensivas. Eu acho que a interseção destas duas premissas provavelmente são 0 equipas em 30. Sobram. Força, Ricardo. Não ia comentar, mas se estavas a dizer isso, estava a pensar, os Hawks este ano fizeram um excelente trabalho a dar-nos aquilo que podia parecer ser a infraestrutura mais próxima do que podia potenciar o Trae Young e colmatar as suas lacunas, não é? Mais grave ainda é parecer que os Hawks construíram uma equipa perto de perfeita de quem rodear o Trae Young, que era ter no Nikhil e no Dyson Daniels 2 portadores de bola secundários com defesa muito acima da média, ter o Jalen Johnson também um portador de bola secundário, um companheiro para transições, o Okongo um jogador interior muito polivalente e o Porzingis, alguém com quem podia jogar pick and pop. É verdade que o Porzingis pouco ou nada tem estado presente, portanto as ausências, a performance dos Hawks tem tanto de ausência do Porzingis como da subperformance e das ausências do Trae Young, é justo não dissociar uma coisa da outra, mas o que importa é perceber que o mercado vai estar sequinho. Aliás, o que se fala neste momento no boato Trae Young para os Wizards é que compensação é que os Wizards vão receber para receber o Trae Young, que é uma coisa praticamente inimaginável para um jogador que se calhar os Hawks há 1 ano ou 2, se ponderassem trocar, queriam receber 1 ou 2 escolhas de primeira ronda. A verdade é que se não forem os Wizards, é quem? Lá está, precisam de base e com infraestrutura. Eu só via talvez os Mavericks acreditassem na defesa que têm com o Fleck, com o PJ Washington, com o Lively, com o Gafford, com o Anthony Davis e quisessem replicar aquele modelo de Kyrie Luka com 2 bases, pagavam o próximo ano ao Trae Young e depois ele ia à vidinha dele, mas durante um ano, enquanto para verem que moldes é que o Kyrie voltava, sempre o tinham, porque essa é outra questão do Trae Young. O Trae Young para o ano tem um ano de contrato, opção dele, por 46 milhões, ou uma larvidade assim, só que ele quer ser pago. E a equipa que o quer receber vai ter que ser a equipa do Trae Young, porque vai receber um jogador que vai impor um estilo de jogo e vai ter que lhe pagar o próximo contrato. E por isso... Vai ter, quer dizer? Vai ter, se vai largar pedras importantes por ele, vai querer contar com ele no longo prazo. Aquilo que parece é que os Wizards estão a aparecer aqui quase como oportunista, este novo front office dos Wizards, que claramente precisa de alguém que tenha bola e que saiba ter bola, e esse alguém tem sido o CJ McCollum, a quem dar esta rapaziada toda que eles lá têm e fazer aqui um ano de ponto vai ajudar certamente a desenvolver jogadores porque vai colocá-los nas melhores posições. De repente o Bilal não tem que inventar por estar com uma eficiência horrível, o Trae Johnson o Sarr vai ganhar muito no bloqueio direto com ele, o Trae Johnson de repente não vai ter de criar tanto e vai ser mais atirador puro porque há sido bloqueio direto com o Alex Sarr, o Trae Johnson vai ter muito mais espaço, a pique que vem do próximo ano vai ter um trabalho também mais fácil, mesmo que seja o Darren Peterson, pode jogar a 2 durante um ano com o Trae angolado e por isso é um jogador, não é só na Madison Square Garden, acho que é um bocadinho um pária da NBA, um jogador com valências inacreditáveis, é possivelmente o melhor passador à saída de bloqueio direto em toda a NBA, é entre ele e o Luka, na minha opinião, mas tem falhas muito, muito grandes e um estilo aquela coisa do estilo de basquetebol que não se provou vencedor, exceto naquele ano dos Hawks, faz com que não tenha um mercado muito quentinho e por isso o Wizards com ele. Ricardo, uma das razões que dizem que os Wizards também querem o Trae Young, há várias, né? Uma é o facto de no front office terem o tipo que o draftou, o tipo que fazia parte da estrutura dos Hawks quando eles foram à final de conferência, e também o facto que está-se tudo a cagar para o basquetebol em Washington, essa parte também parecendo que não acho que está a ser relevante, e que o Trae Young, com o seu estilo pouco eficaz, mas correndo bem relativamente, ou pode ser espetacular, pode pode voltar a encher cadeiras no pavilhão. Concordas com isto ou se era para isso iam buscar o Lamelo Ball? É verdade, trocavam o Lamelo Ball por Trae Young ou não? Lucas, eu estou all in no Lamelo, mano. Estás all in no Lamelo? Não, tu já te ouvi dizer que este era o ano em que ias desistir do Lamelo. Agora, depois de uma vitória em OKC, por 27, já estamos outra vez ali no Lamelo. Não achas que Trae Young, em vez de Lamelo, os Hornets ganhavam tipo mais 20 jogos na temporada? Trae Young, em vez de Lamelo nos Hornets, ganhavam mais 20 jogos, não. Ok. Não. Pronto, está bem. Olha, eu tenho, antes de te responder, tenho aqui alguns comentários a fazer, algumas coisas que o Lucas foi dizendo. Em primeiro lugar, o Lucas disse que se o Trae Young tivesse nascido há não sei quantos anos, que se calhar estava como peixe na água.
Ele se calhar devia ter nascido em Portugal, porque o pai dele jogou cá, o Rayford Young jogou no Futebol Clube do Porto, jogou cá há um ano, e se ele tivesse nascido cá, tinha ficado logo cá, e se calhar hoje estaria a brilhar, ia jogar São Pai de Gramaço este fim de semana, depois ia até Quarteira jogar contra o Tubarões, enfim, tinha aqui se calhar mais margem para ser feliz. Depois, porque quer fazer também a vontade ao Zé Carlos e à Marlena, estagiária, neste primeiro episódio, e dar Marlene, já aqui, Marlene, liga a câmera do TikTok. dar já aqui motivos para eles fazerem um corte, porque tenho a certeza, se conheço bem Zé Carlos como conheço, que aquilo que eu vou dizer a seguir é capaz de ir parar ao TikTok e outras redes sociais. Que é, só uma nota sobre o Trae Young. O Trae Young tem 8 épocas da NBA. Só em 3 delas lançou acima de 36% de 3 pontos. Trae Young é bom lançador? Eu não sei se ele é bom lançador. Podem-me falar de volume, podem-me falar da necessidade da equipa. Ele precisa de lançar muito, porque a equipa precisa muito do seu lançamento. Não sei se o Trae Young é um bom lançador de 3 pontos, porque a sua média de carreira, a sua porcentagem de carreira são 35%. É uma carreira já longa, são 8 anos. E só em 3 deles é que lançou 36% ou mais. E, portanto, enfim, não é propriamente o sucessor do Steph Curry, como muitos quiseram vender ao longo da sua carreira, para além de que o Steph Curry soube muito bem trabalhar o seu corpo e tem um QI basquetebolístico para ser um fator positivo na defesa, não ser propriamente um bom defensor, mas não ser um negativo, e o Trae Young nunca foi, nem nunca mostrou ter grande vontade para isso. Estás a comparar talvez o melhor base de sempre a jogar longe da bola com um dos piores. Pois, e para além de características diferentes. Também não precisas estar a dar área. pontapés na boca do Lucas, ele já está estendido no chão, já está em posição fetal. Não fui eu que comparei, não fui Há bocado também se comparou aqui Tyrese Haliburton com o Steve Nash, portanto eu achei que podia na mesma senda fazer uma comparação estúpida. Sim, eu acho que nesta altura o Trae Young, pá, não acredito que vou dizer isto, mas está underrated, ou seja, estamos a olhar para ele e atenção, eu acho que ele tem vários defeitos, não é? E precisa claramente de um sistema que possa potencial, porque senão é o Eddie House ou um gajo desses qualquer que tem ali a bola durante muito tempo até que o metem no banco porque ele não passa a bola a ninguém, ou o que seja, nem sequer é esse o caso. Mas de repente também não podemos olhar para ele como não sendo um gajo que faz 20-10 na boa durante, e provavelmente esses devem ser os números de carreira nele nessas 8 épocas, tipo mais de 20 pontos, mais de 10 assistências. Acredites ou não no que quiseres em relação ao Trae Young, ele será sempre sinónimo de teres um ataque pelo menos competente. É como teres o Rudy Gobert, tens uma defesa pelo menos competente. A carreira 25 pontos, 10 assistências. São estes os números de carreira de Trae Young em 8 temporadas. Pá. Agora, em relação ao que tu dizes... Há piores. Em relação ao que tu dizes... Sim. Em relação ao que tu dizias... por exemplo, há pouco o Lucas, no outro episódio, ou na primeira parte, o Lucas estava a falar das médias do Tyrese Haliburton, que são bastante inferiores às do Trae Young. Não há de haver uma alma nos 30 front offices da NBA que prefira o Trae Young ao Tyrese Haliburton. Não há de haver. Portanto, não podemos apenas ficar toldados pelos números. Agora, em relação à tua pergunta e o motivo que poderá estar por trás desta opção dos Washington Wizards, que aparentemente são a equipa aqui na pole position. Hoje saíram reportes a dizer, até acho que foi o Shams, não vi se foi alguém antes dele, a dizer que o Trae Young até tem preferência pelos Washington Wizards, o que é um fator importante, tendo em conta aquilo que tinha saído nos últimos dias, que havia outras equipas que tinham cheirado o negócio, enfim, que há equipas que precisam de base, os Minnesota Timberwolves vêm logo à cabeça, não é? Que precisam ali claramente de um ball handler para não ser o Anthony Edwards a ter que fazer tudo, até porque ele ainda não tem capacidade para assumir a 100%, mas outras equipas que apareceram, os próprios Milwaukee Bucks apareceram como uma das equipas referenciadas com potencial interesse no Trae Young, mas aparentemente os representantes do Trae Young fizeram chegar ao Shams Charania que ele quer ir para Washington. Enfim, nunca, pá. O Trae Young... Quem é que é o jogador da NBA que olha para os Wizards e diz assim, epá, Ninguém quer ir para Washington. Obviamente ele tem noção que o mercado
está muito curto. Certamente o agente não lhe vai esconder que o mercado está seco, que não há muito interesse A meia da no época é difícil. Trae Young. Ainda por cima, O ele Trae tem uma... é aquele gajo que vai ao buffet e diz assim: quer bifitos com natas? Não há. Quer bacalhau à brás? Não há. Este gajo vai sempre para a comida, não é? Isso é impressionante. Quer esta maçada de alho francês? A amassada temos. Epá, era bem visto que me estava a apetecer. Era bem visto que me estava a apetecer. Assim é o gajo a falar dos Wizards. Pois, Era bem visto não que eu sei. queria, pá. Parece mentira, era bem visto que eu queria. Não sei, mas o facto de ele ter uma player option de 49 milhões na próxima temporada, acho que toda a gente percebe que ele obviamente vai acionar a player option. Mesmo se ele quisesse não acionar a player option e testar a free agency este verão, duvido que alguém lhe desse mais de 40 milhões. Não sei se há alguém louco para lhe dar 40 milhões. A não ser alguém que tivesse necessidade de chegar ao chão salarial, porque há equipas que precisam de chegar ao chão salarial. Que são os Wizards. Os Wizards são uma dessas equipas que têm um buraco de 80 milhões quando sair Chris Middleton e os outros contratos que eles lá têm que são expirantes. Portanto, os Wizards precisam do chão salarial. Agora, a motivação dos Wizards, uma é aquilo que tu disseste, João, encher cadeiras. O pavilhão dos Wizards está completamente às moscas e, portanto, eles precisam de vender alguns bilhetes. É estranho, joga-se basquetebol, vê-se estou lá tantas temporadas. Provavelmente... Como é que não querem saber da equipa? Tipo esta... Provavelmente outra das razões é que a verdadeira motivação não é o Trae Young, é o que é que pode vir com o Trae Young, porque com o Trae Young se eles encaram o Trae Young como um contrato pesado e que eles vão fazer um favor aos Atlanta Hawks de ficar com aquele contrato pesado para os Hawks poderem seguir em frente, eles estão no direito de dizer, tá bem, nós fazemos esse favor, levamos com o Trae Young durante ano e meio, mas vocês têm que nos dar alguma coisa. Não sei se eles têm a ousadia de pedir a pique dos Pelicans da próxima temporada. Também não acredito que os Atlanta Hawks fossem nessa conversa, não é? Enganaram os Pelicans, não vão ser enganados da mesma forma. Mas há de vir compensação, uma escolha futura de primeira ronda, qualquer coisa, um negócio, um 3-team deal em que venham jogadores que lhes interessem, se calhar mais dentro da cronologia que eles querem de outras equipas. Os Nets têm muita juventude e se calhar também estão envolvidos em entrar aqui num negócio. Portanto, obviamente a motivação dos Wizards é o que é que vem com o Trae Young, vender alguns bilhetes e fazem o sacrifício durante um ano e meio, sendo que eu acho também que uma das coisas subvalorizadas deste negócio é precisamente aquilo que o Lucas disse, que é esta equipa começa a ter alguns jogadores que estão a dar o saltinho, que estão a fazer o pop, como dizem os americanos. O Bilal Coulibaly de repente está a jogar, desde que voltou de lesão, a um nível incrível. O Alex Sarr está a proteger incrivelmente o cesto, está a lançar 3 pontos, está a fazer um bocadinho de tudo. De repente metes ali alguém que sabe jogar a bola. Ontem à noite, acho que não foi uma coisa assim. Tipo... Está a fazer uma grande temporada, Sarr. Eles ganharam aos Milwaukee Bucks com um abafão do Sarr ao Giannis Antetokounmpo na última jogada. E de repente metes ali um jogador que sabe ter a bola na mão e que sabe... Que sabe ter a bola na mão, sim, desculpa. Que sabe ter a bola na mão. e que pode colocar... elevar um bocadinho o nível dos jogadores. Portanto, para além deles fazerem o favor de ficarem com aquele contrato pesadíssimo de 49 milhões, vão estar a fazer um favor à sua equipa, à equipa técnica de desenvolvimento de jogadores, porque vão dar aqui mais um saltinho no desenvolvimento desta miudagem toda. Mas depois livram-se do Trae Young e metem lá, se calhar, um base que esteja o Darren Peterson. Então seria, de certeza, um sonho para os Wizards, como será um sonho, provavelmente, para todas as equipas da NBA que estiverem envolvidas ali no topo do draft. E para o próprio Trae Young é um ano e meio para reabilitar a sua imagem. Portanto, ele sabe que vai ter bola, sabe que vai poder fazer o que quer, vai subir os 25-10 certamente e depois se ativar a ganhar a equipa vai ganhar mais uns joguinhos com ele também, provavelmente. Sim, não é? É um jogador livre no ano que vem e fica disponível para o mercado todo. Se portar bem, os Wizards talvez lhe deem mais 2-3 aninhos, porque a miudagem precisa de crescer, ou então alguém se enamora por uma versão que o Trae Young positiva que voltou a mostrar em Washington. Sim, e claramente já não há não é ambiente, mas há uma descrença, parece-me, parte a parte ali nos Hawks. Acho que não vi mal. Os Hawks estão 2-8 ou 1-8 com o Trae Young a jogar. 2-8, mas na verdade devia ser 1-8, né? Porque um dos jogos ele só jogou 7 minutos e saiu aleijado.
saiu aleijado. Tipo, uma vitória e 8 derrotas com o Trae Young em campo. Pronto. Mesmo que só tivessem ganho metade desses jogos, o recorde deles, que não é famoso, pelo menos estaria com certeza um bocadinho se calhar também quem depois coloca essas estatísticas e promove isso pode estar a ser um bocadinho simplista. O Lucas também já referiu. Muito do insucesso dos Hawks este ano está ligado, se calhar, mais à ausência do Porzingis e de tudo o que ele oferecia e podia oferecer do que propriamente ao Trae Young, porque o Porzingis era o protetor de cesto e era um jogador que espaçava o campo e ia somar ali 20 pontos na boa, e de repente o Onyeka Okongwu está a fazer uma boa época, ainda bem, porque eu tenho em 2 ligas fantasy minhas, mas escolhi o Onyeka Okongwu porque já sabia que vinha um resfriado para o Porzingis e mais cedo ou mais tarde ele ia encostar, não é? O Porzingis está quase aí para os Warriors. Estou a sentir. Sim, ou para o Beatriz Ângelo, é das duas uma. Sim. Muito bem, primeira pergunta feita, vamos à segunda, que é uma pergunta é uma pergunta idadista, que é uma expressão que eu gosto muito, à volta de velhos que são trapos ou não. Este gajo agora tem um podcast sobre livros e aparece aqui a usar idadista. Para quem quiser, depois o João põe na descrição do vídeo no YouTube a definição de idadismo. Tem um glossário. É uma discriminação pela idade, nomeadamente a idade mais velha, não é? Não há idadismo para quem é mais novo, não é? Tipo, parece. Sim, até porque toda a gente sabe que a malta mais nova é tudo parvo, não é? Crianças são todas parvas, não é? É uma pergunta que tem introdução, que é: o LeBron James acabou de fazer 41 anos, e, apesar de esta época ter números, vamos dizer assim, bastante inferiores àquilo que são as suas médias de carreira, soma 22 pontos, acho que é assim, 22 pontos, 5 ressaltos, 7 assistências, aos 41, ontem à noite foram só 30 batatas na vida. É verdade que foi contra os Pelicans, mas foram 30 batatas do velhote. Steph Curry, mais uma época incrível, a melhor época acho dos últimos 3 anos do Curry, faz 38 anos em março, 29 pontos, 4 ressaltos, 5 assistências, 39% de 3 pontos, 46% de lançamentos de campo. E o KD fez 37 em setembro, 26 pontos, 5 ressaltos, 5 assistências, 52% de campo, 43 pontos, 90 de lance livres, uma época 50, 40, 90, que são épocas raras para quem está mais ou menos por dentro destas estatísticas. Para além disso, game winner frente aos Suns, bocas para a antiga equipa, dizer que lhe soube bem ganhar porque quiseram fazer dele um bode expiatório. A pergunta que eu vos quero fazer sobre estes 3 jogadores, e sinto que fazemos esta pergunta de 3 em 3 meses, desde que fazemos o podcast, é: quanto tempo é que isto vai durar? E, mais especificamente, se acham que algum destes 3 jogadores vai fazer mais alguma época depois da próxima? Eles todos têm contrato, pelo menos o Curry e o KD têm contrato até na próxima. O LeBron, vamos ver se vai retirar-se ou não. Mas se algum deles vai começar a época 2027-2028. Ricardo. Ok, vou tentar ser sucinto. Já deviam saber que isto era salteado. Isto é cobrinha, não é? É tipo draft, não é? Também onde me explicar como é que é. Quando alguém na mesa chega ao pé do Assis e diz assim: malta, alguém quer esta salsicha que está a sobrar? E vocês? Silêncio. Nós somos mas nós quando estamos Estás a ver a confusão que isto está? Nós quando estamos a comer salsichas à mesa, nós estamos a produzir conteúdo. Certo. Até ver. A não ser que sejas o João Diniz, É parecer com umas fresquinhas com couve lombarda. Sim. A ver o conteúdo que se cria. Não sei se salsichas e bolas seria um bom nome para um podcast. Fica para o próximo. Para o podcast. Próximo. Vamos falar mais um bocadinho de salsichas. Pode ser que isto ajude o algoritmo. Não sei, não faço ideia. Sim. Mas mete no título do episódio salsichas e bolas, com couve lombarda, que é das coisas que certamente todos apreciamos. Acho que ainda não tivemos a oportunidade de comer salsichas com couve lombarda.
Pois não. Juntos não. Não. Eu já comi, mas não. Certo. 22. Nunca partilhámos uma salsicha com couve lombardo. Vamos ter OnlyFans? Vamos ter. Quis só pôr OnlyFans também a voz alta para o Estás assim tão confiante nos teus pés? É isso? Estás assim tão confiante? Os teus pés enroladinhos em couve lombarda também. Bem, vamos lá Ricardo, tentar trazer aqui alguma seriedade a isto. A sola não mente. Sim. Ora bem, os três velhotes. Bom, são três velhotes que tratam muito bem do corpo, e à exceção do LeBron, o Steph e o KD são jogadores que não são propriamente jogadores que usem força explosiva para criar as suas vantagens. Tem muito mais a ver com QI basquetebolístico e com skill, com técnica individual. E, portanto, conseguem provavelmente prolongar a sua carreira. Eu acho que há aqui uma diferença grande do KD para os outros dois, é porque os outros dois têm família e, portanto, isso é mais um fator que pode ajudar a terminar uma carreira. Parece-me que tanto o Steph como o LeBron já mostraram ou têm mostrado cada vez mais vontade de estar com as suas famílias, menos vontade de jogar em dias de Natal, enfim, que estão claramente em final de carreira e por isso com esse chamamento de ter que estar a acompanhar mais os filhos, de estar mais presente em casa e se calhar estarem a ponderar mais um final de carreira. Eu não sei até quando é que o KD vai jogar, acho que ele vai jogar até lhe caírem as rodas, provavelmente ele diz que ainda quer passar pela Europa, gostava muito de ver o KD a jogar na Europa, na Euroleague, ele quer muito, todos os verões vem cá ver o amigo Mike James, e diz que sonha jogar no Barcelona, portanto vamos ver se ele de facto cumpre essa não é uma promessa, mas que se cumprir isso ou não, gostava muito, mas o KD eu acho que vai jogar até lhe caírem as perninhas. O Steph poderá jogar aqui mais 2, 3 anos, acho que ele já está a ficar também fatigado, sim, do Draymond Green e de já não estar a conseguir lutar por nada e provavelmente a ver que a liga está a ultrapassá-los e que eles não estão a ter a conseguir acompanhar a forma como a liga está a evoluir. Quanto ao LeBron, eu acho que o LeBron estou cada vez mais convencido que eu sei que o LeBron provavelmente quereria muito um último ano de farewell tour, com muita palmadinha nas costas, mas eu não sei, eu acho que o LeBron está a dar-me tantos sinais. Está farto o gajo. Que está farto. Já se está a despedir de cidades, eles foram jogar a Toronto, portanto eles vão à Conferência Este apenas uma vez, fez uma espécie de carta de amor a Toronto, depois de jogar com os Raptors em Toronto. Esta noite, ou há 2 noites, disse que back-to-backs é TBD, to be designed, to be determined até ao final da temporada, porque ele tem 41 anos. Eu acho que ele está farto já, está farto. Toda a narrativa por volta dos Lakers, seguirem em frente com o Luka, eu acho que ele está farto. Acredito que ele tenha ponderado eventualmente, sei lá, fazer um ano em Cleveland ou fazer um ano noutro sítio qualquer, mas eu acho que ele está genuinamente a ficar farto e estou a ler os sinais todos, e toda a linguagem corporal do LeBron, sobretudo de tudo o que ele faz fora do campo, como podendo ser esta a época da carreira e ele chegar ao final da época e surpreender toda a gente e dizer, vou para casa, quero ir ver os meus filhos, vou continuar a vir à NBA se o meu filho cá jogar, mas quero ir para casa, quero ir curtir a savana, quero que seja eu a meter o lixo à rua, é sempre ela que vai meter o lixo à rua e tem que ser eu também de vez em quando. A savana contava a ter o gajo em casa já para aí há 4 anos. Olha, foi assim que o Tom Brady perdeu a Gisele, foi a jogar mais um, pelos 40 anos adentro, assim é que se perdem o sperm deles. O LeBron é só fora do campo, ele dentro de campo, eu estou a dizer que é assim que se perdem o sperm deles porque é uma coisa que me aconteceu muito na adolescência, não sei se sabia. Toma nota, João Diniz, e lá em casa tomem nota. Elas queriam muito, mas eu queria ir para o recreio jogar, mais um jogo, mais um jogo. As pessoas é que não me estão a ver porque eu sou canhoto e escrevo com a mão esquerda e portanto não... Peço desculpa. O LeBron não é só fora do campo, ele na defesa está completamente desinteressado de defender. Há posse de bola inteiras em que a linguagem corporal dele está a dizer não estou para isto. Mas também burro velho não aprende línguas, não é o que se costuma dizer. Está desinteressado da defesa. Mas o LeBron,
sempre se poupou muito e eu acho que nesta fase da carreira, com tantas pequeninas lesões que ele tem tido nas últimas Sim, épocas, há ainda mais a deferir para os outros, porque sim. eu acho que tu acreditas, Lucas, como adepto dos Lakers, que se os playoffs começassem amanhã, ias ter um LeBron um bocadinho mais comprometido no meio campo defensivo. Pelo menos, não é? Nos playoffs acredito. Nos playoffs acredito. E depois também é nas jogadas a seguir a descontos de tempo, o Redick a dar instruções e ele muitas vezes a falar com tipos na primeira fila, ou ele está... O espírito competitivo, ele é alguém que já se apercebeu que o Father Time vai ganhar. Que ele recusou-se a acreditar nisso durante muito tempo e isso é muita lesãozinha, está-lhe a custar cada vez mais de certeza sair da cama de manhã para manter aquele cabedal que foi o que lhe deu a carreira que deu. Pensem o que quiserem nas Mas o comparações gajo com o ontem... Jordan. Pensem o que quiserem nas comparações com o Jordan, o LeBron tem a melhor carreira de todos os tempos da NBA, isso é perfeitamente indiscutível pelo que está a fazer com esta idade. Ele tem gasolina para mais, a questão é se ele quer ou não, Diniz. Ele Yeah, se é que quiser o ficar gajo mais... ontem... Tu viste os Se ele afundados quiser, que ele faz ontem? Tipo, se ele quiser jogar mais 2 anos, ele daqui a 2 anos vai fazer 35-5 em muitos jogos. Isso não está em questão. Ele adora jogar, ele diverte-se naquilo, quando as coisas correm bem, Ele quando ontem o Luca faz os passos aqueles... para o alley-oop, Yeah, o aquilo, Luca ontem faz-lhe um ele curte alley-oop, aquilo, ele curte aquilo. o Luca ontem faz-lhe um alley-oop porque ele mete a cabeça no ar outra vez, meu. Tipo, pá, Sim, não é suposto, meu. o problema é seres um bilionário, se olhares-te ao espelho e saberes que foste o melhor ou um dos melhores de sempre e saberes que esses tempos não vão voltar e arranjar força para continuar. Eu sempre disse que o mais admirável nos Messi, nos Ronaldos, nos Federers, no Djokovic é a partir dos 30 anos a vontade com que às 5 da manhã se atiram para um ginásio para continuarem a competir, sabendo que estão a lutar uma guerra perdida, porque o prime deles está lá atrás e eles estão a lutar por prolongá-lo. Dito isto, eu acho que, para responder à tua pergunta, acho que o LeBron joga mais uma. Acho que o KD estou de acordo, aquilo é até cair, até romper aquilo novamente ou partir o joelho outra vez. Acho que o KD está para ficar. Ele gosta mesmo daquilo. O KD dá-me ideia que jogava de borla. Ele quer ajudar só. KD é mais Não onda precisa. Kobe, não é? Yeah. Até não dá mais. Tipo, quando já Eu não der jogava- mais. Depois não sei se os índices de competitividade, eu não sei se o KD leva o basquetebol assim tão para fora do campo, apesar das interações no Twitter e mesmo pelas passagens que ele teve nos Nets, nos Suns, aquilo quando não está a correr muito bem, ele não parece a pessoa que perde mais sono ou que vai falar mais com os colegas, portanto não é tão vocal nem tão psicopata ou sociopata como o Kobe era e o Eu acho que Michael ele também é era. em relação a ele, eu acho que ele Sim, quer sim. desafiar-se Sim. todos os dias e ser melhor todos os dias, não é? O standard para ele próprio e o desafio do jogo de basquete para ele está sempre no máximo. E se calhar mini hot take para o Curry, acho que se retira no final do próximo ano. Acho que vai ser jogador de um franchise só. Acho que o comboio dos Warriors não está a chegar a uma boa estação, está a descer, não está a subir, o contrato está alinhado com o Kerr também. O Draymond Green tem tido 15 dias para esquecer, com exclusões, com amuanços, mais do mesmo. O Draymond Green está a descarrilar ainda mais depressa do que o Steph, e por isso eu acho que o Steph vai ver também que, pá, eu nos Warriors não vou voltar a ganhar, eu não quero jogar para outra equipa, basta. Não estou para mais 80 jogos disto. Achas que o Michael Dunleavy pode ser o gajo que ainda faz pensar se fizerem uma coisa maluca e de repente for sacar alguém que faz o Steph acender outra vez aquela chama da... Ou há um O coelho. Steph acredita que ele sabe que é o melhor lançador de sempre, ele sabe que com o sistema certo que eles podem ser sempre candidatos e porque ele em qualquer jogo pode marcar 40, 50 pontos, 20 pontos num período e decidir um jogo. Pá, e de Mas repente... é como o Denis diz, o Steph também olha, chega a casa e diz: porra, eu estou a fazer a melhor época desde a última vez que fomos campeões e não saímos dos 50%, não. Isto é ponto. Pois, é Portanto, verdade, é verdade. ou há completamente um golpe de teatro de front office, ou então não estou a ver. Havia aqui a incógnita se havia uma last dance deles nos Jogos Olímpicos de LA, foi uma coisa que fomos falando, mas o Steph Curry foi ao podcast do LeBron e do Steve Nash e eles disseram com todas as letras, e o Curry foi bem explícito a dizer: não contem comigo para isso, eu não vou estar lá. Portanto, sabemos que no máximo em 3 anos a reforma vem aí para eles os dois, e eu acho que o Curry no final do próximo ano, O 2026... LeBron também disse que não estava, né? E o LeBron também disse que não. Okay. Ele riu-se e concordou, não disse explicitamente eu não vou estar. O Curry disse: o Diniz já está aqui a pensar no alinhamento do próximo episódio. Não, A seleção dos Estados Unidos para os Jogos Olímpicos de 2028. Eu estou a falar disto. Listas. Vais atrasado, Jogos Olímpicos, que é vais atrasado porque o Bill Simmons fez isso tipo no verão, em setembro, e meteu o Knipa porque não tinha um minuto de NBA. O Knipa vai lá estar. E se calhar vai. Se calhar vai. Bem provável. Se calhar vai. O Klay Thompson da seleção, acho que sim.
Mas não é isso que é. Eu estou a falar disto desde os últimos Jogos Olímpicos, que é LeBron James devia ir aos Jogos Olímpicos como parte da equipa de 3 contra 3, ele e os 2 filhos. Era esta a equipa. Ou Era seja, ele e os 2 filhos. ele ia ser o sucessor do Jimmer Fredette, é isso que estás a dizer, não é? Podia ser ele, os 2 filhos e o Jimmer Fredette, que eles são 4, né? Normalmente podia ser assim. Os filhos que é o DeMar DeRozan e o Kyle Lowry, não é? Muito bem. Bom, Malta, vamos avançar. Vamos para a segunda edição da rúbrica sem jingle chamada As Odds Não Mentem, que é a rúbrica apoiada pela Betano. Como vocês sabem, a Betano apoia este podcast. A Betano.pt, que é a escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas, e por isso, nesta edição da rubrica, vou-vos trazer as odds para o título da NBA. É verdade, que estão ligeiramente diferentes desde a última vez que falámos. Os Thunder continuam favoritos, 1,85, seguidos dos Nuggets, 6,20, Knicks, 7,30, Rockets, 8,50, Spurs, 9,50, estou a gostar desta odd, Cavs 10, Celtics 11,50, Pistons 13, Lakers 13,50, Timberwolves e Magic 17, Warriors 19, Sixers 28, Heat 32, Hawks 35, Clippers 45 e o resto não vale a pena falar. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos, podem fazê-lo em betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Voltando à nossa conversa, e faltam-nos apenas 2 perguntas sobre 2026 ou para 2026 e vamos falar do Nemias agora. Isto porque na semana passada um analista da ESPN, o Zach Cram, colocou o Nemias no 3º lugar da sua lista para Most Improved Player, apenas atrás do Jalen Johnson e do Danny Advia. Isto aconteceu dias antes do Nemias fazer o seu 6º duplo-duplo da temporada, 13 pontos e 13 ressaltos frente aos Chicago Bulls. Aconteceu também numa altura em que, apesar do Luka Garza estar a somar mais minutos, a verdade é que o Nemias continua a ser titular dos Celtics, e os Celtics aparentemente jogam melhor quando o Nemias marca mais pontos, ou 10 ou mais pontos. Estão com o recorde 12-4 quando isso acontece, e de 8 vitórias e 8 derrotas quando o Nemias marca menos de 10 pontos. Primeira pergunta: se acham que isto é razoável? Ou, melhor, não é se ele vai ganhar o prémio de Most Improved, porque acho que isso não faz sentido fazer essa pergunta, mas é se acham que ele vai ter votos para o prémio de Most Improved. E a segunda é que nesta altura os Celtics sem Tatum, já agora só para aproveitar aqui a boleia, estão em 2º lugar no Oeste. Com Tatum são candidatos ao título ou não? Lucas, comece por ti. Com Tatum a 85% ou uma coisa assim do género, assumindo um Tatum capaz de nível All-Star, não de 6 ou 7 melhor jogador do campeonato, mas de nível All-Star, um dos melhores 20, 25, se voltar, são uma equipa que, tal como está construída, incluindo o Tatum no mix, e vamos ver que impacto é que a chegada do Tatum vai ter nesta rapaziada que está a jogar tão bem. São capazes de bater os Pistons, especialmente se os Pistons não se reforçarem. Não é dado adquirido que isso, estamos a comparar a contar com os Pistons como os principais candidatos, e não sabemos se em abril ou maio vão ser. Há uma conferência que está completamente em aberto, os Celtics estão em 2º, por isso se adicionarem um jogador que se voltasse a um nível, se considerarmos que o melhor jogador da conferência, o Giannis, está fora da conversa de ganhar a conferência, e parece-me que está, o Tatum se voltasse parecia-me que era o melhor jogador a lutar pela conferência este, e por isso a equipa que está em 2º, se juntasse o melhor jogador aos que estão na luta para ganhar a conferência este, parece-me que sim, que estavam imediatamente. E o Nemias ter votos para o Most Improved, achas que vai acontecer ou não? Acho que sim, ele também concordo que não corre por fora contra os Avdias e os Jalen Johnsons e os malta que merece Jalen muito. Duren também é um dos nomes que se fala. Jalen Duren, Keontae George, Ryan Rollins, portanto, o Most Improved tem sempre muitos candidatos, e sabemos sempre que há diferentes critérios para diferentes gamas de candidatos no Most Improved, mas por haver essa variabilidade é que eu também acho que vai receber algum tipo de votos. Os votantes são 100, portanto é um painel de jornalistas americanos e internacionais que representam todos os mercados, portanto não me espanta que ali para os lados de Massachusetts ou de Maine ou de New Hampshire alguém lhe queira dar uma medalhazinha de bronze, um pontinho ou 2.
Ou de Apesar Algés, porque o Miguel Candeias é provável que vote novamente, não é? Ricardo, como é que olhas para o ano de 2026 do Nemias? Melhor ano da carreira? Achas que vai ser? Olha, 2025 foi um ano absolutamente incrível. Ele começou a tentar ganhar minutos como quarto poste da rotação, atrás do Porzingis, do Warford e do Cornet, a jogar sobretudo garbage time. Faz a artroscopia em maio, recupera, vai ao Eurobasket e teve um grande impacto pela seleção portuguesa no Eurobasket, acabou por ter ali um momento de grande fulgor. E com as mexidas todas dos Celtics, entra na época como titular, os astros alinharam-se para que este fosse um ano sempre em crescendo e ainda por cima a conseguir provar dentro de campo e a calar os céticos dentro de campo. No início da época, os céticos que apontavam os Celtics como a equipa com o pior frontcourt da NBA, chegou a haver um artigo que dizia que era o pior frontcourt de todo o basquetebol profissional no mundo inteiro. Portanto, houve um artigo deste género escrito no início da temporada, e hoje em dia essa gente está a comer as próprias palavras. O Nemias, eu não sei o que é que vai acontecer com o Nemias, mesmo esta primeira metade do ano civil ou até ao final desta época, porque não sabemos o que é que os Celtics vão fazer, por exemplo, nos próximos 30 dias, até ao trade deadline, se eventualmente vai entrar aqui um poste. Imagina que entra um Zubac, claramente o Zubac vai ser titular e o Nemias vai para uma posição de poste suplente com menos minutos e, portanto, obviamente, ele que está a ser um analytics darling esta temporada, os seus números vão se ressentir, provavelmente o seu impacto também se vai ressentir, e depois fica o viés de recência e no final da época, quando se for votar, ele pode já estar um bocadinho esquecido nesta corrida a votos para Most Improved Player, mas acredito que vai aparecer em alguns ballots, e 2026 que seja um ano pelo menos tão bom como foi a segunda metade de 2025. Eu acho que ninguém, nem o próprio Nemias, antecipava que na sua quarta temporada da NBA, depois de, nas 3 primeiras, ter jogado minutos residuais e sobretudo em garbage time, que seria titular da equipa mais titulada da Liga Norte-Americana, e sem estragar. Não só sem estragar, mas a contribuir de forma muito positiva nos 2 lados do campo. Ele não é só um dos melhores protetores de cesto de toda a liga, aguenta-se bem como roamer, aguenta-se bem a defender no perímetro, mas ofensivamente conseguiu encontrar um papel, seja limitado ou não, a dar bloqueios, end-offs, excelente, desfazer para o cesto com cortes, já está a aparecer alguma tomada de decisão no short roll de forma muito consistente, muito positiva, e parece-me que pode continuar a evoluir porque está apenas a arranhar uma superfície de um Nemias que vimos num nível completamente diferente no Eurobasket. É claro que o ataque nunca vai passar por ele, mas ele pode fazer mais coisas, e já vimos, sobretudo no último mês, quantas e quantas vezes, foram várias, se calhar não dá para contar com os dedos das 2 mãos, as vezes em que ele recebe no posto baixo porque de repente no perímetro não tem soluções e ele mete 2 dribles e ataca os postos adversários e finaliza com mão contrária, com um reverse layup e faz coisas que o Luka Garza não consegue fazer, e que se calhar ninguém esperava que o Nemias conseguisse fazer, e por isso tens o Zach Cram, que é alguém muito ligado aos analytics e por isso que se calhar também puxou o Nemias para esse 3º lugar, mas tens o Michael Pina do The Ringer a dizer que está a comer as palavras que escreveu no início da época porque não acreditava nos Celtics e no seu frontcourt. Tens o Bill Simmons que gozava com o Nemias no ano passado e que agora acabou de, no seu podcast, inventar um prémio só para poder falar do Nemias como um jogador que apareceu do nada. E, portanto, tens cada vez mais gente da imprensa nacional dos Estados Unidos, como o Zach Lowe, ainda agora o Tim Bontemps, mais uma vez, muita gente a falar do Nemias, dizendo que ele está a contribuir de forma muito, muito positiva, e portanto esta evolução que continua desta forma, porque parece-me que há uma margem ainda enorme para o Nemias crescer em 2026. Eu acho que os Celtics não vão fazer nada. Eles estão 12 milhões acima do... Ou se fizerem, não sei se... do avental, ou e se podem fizerem... trocar o Simons e até reforçar o plantel, perdendo o Simons, mas reforçar o plantel. mas eu acho que não seria... mas não seria... Mas seria para reduzir salário e não sei que jogadores é. O Bill Simmons tem falado muito do Malik Monk, que não é um jogador para fazer os minutos de Nemias, não é um jogador, claramente é trocar um por outro, e pagar menos salário. Eu acho que eles não vão mexer porque acho que o Joe Mazzulla será apologista do equipa que ganha, não se mexe pelo menos o core e aquilo que tem sido a equipa titular dos Celtics. Pelo menos
esta temporada. Mas o Brad Stevens, pelo menos os reportes que estão a sair, é de que o Brad Stevens já questionou os Clippers sobre a disponibilidade do Zubac, por exemplo. Eu acho que o Zubac não está assim tão perto da porta de saída dos Clippers, eu acho que eles não estão tão disponíveis assim para o libertar, mas se eles dessem o Anthony Simons e recebessem e mais alguma coisa, e recebessem o Zubac, eu não sei se os Celtics não ficavam melhores. E o Zubac recebe 17 ou 18 milhões e o Anthony Simons recebe 24, portanto eles iam ficar muito mais perto de baixar para o valor que queriam, com possibilidade de eventualmente reforçar a equipa e reforçar aqui uma das posições, um frontcourt que obviamente é deficitário, porque o Nemias jogou minutos em playoffs apenas de garbage time. Eu acho que ele este ano está um bocadinho mais preparado, mas provavelmente vai ser muito mais explorado também em playoffs, coisa que não está a acontecer tanto na fase regular. Mas o Garza, que nas últimas semanas tem estado a jogar bem, mas de continuar a não defender um bacalhau congelado, e em playoffs não pode jogar, não pode. É impossível. Aliás, o Bill Simmons num dos últimos episódios falou disso, de uma derrota que os Celtics tiveram em Portland, porque o Klingon fez um grande jogo e ele diz que um erro nesse jogo foi o Joe Mazzulla ter tirado o Nemias Queta e ter jogado em small ball. Pá, algum dia nós pensámos que no podcast de desporto mais ouvido dos Estados Unidos iríamos ter o Podfather, não é? Uma das caras do desporto americano, do comentário desportivo americano, a dizer: epá, isto que correu mal foi tirar aquele puto ali do Val da Moreira, pá, senão o franchise mais titulado da NBA podia ter ganho aos Portland Trail Blazers, pá, isto sim. Mas olha que eu até acho que eu e o Bill Simmons foi completamente homer, e é muito fácil fazer comentário depois do jogo terminar, porque o Klingon ganhou 18 ressaltos nesse jogo, e no primeiro período ganhou 7 ou 8 contra o Nemias. O Nemias estava lá a levar sempre completamente comido, e eles tiveram uma boa reação na segunda parte com o small ball, e por isso é que ele vai ao small ball para tentar marcar mais pontos que os adversários. Não vi o final do jogo, mas vi esse primeiro período e pá, o Nemias estava a sofrer muito com o Klingon, pá, que também deve ter feito o melhor jogo da carreira na NBA até ao momento, atenção. Tipo, está a fazer bué. Atenção. Não, certo, mas fez um dos melhores jogos da carreira, tipo ali naquele momento. Não, mas pronto, tudo bem. Bom, estamos arrumados de Nemias, falta-nos só a última pergunta de todas, que é: quem é que vai ser o MVP desta temporada? E vou dizer porque é que estou a fazer esta pergunta, que é: se o Jokic não voltar a tempo, e quando eu digo não voltar a tempo, é não voltar a tempo de fazer pelo menos 65 jogos, que é isso que tens de fazer para ser MVP, o Shai parece ser o principal candidato a ser MVP. Contudo, se os Standard não fizerem uma época tão boa, pelo menos, como a anterior, ou pior até, eu acho que vão existir uma série de narrativas para não dar o MVP ao Shai, que ganhou no ano passado com uma época já de si muito boa, não é? Mas se a época for pior, se calhar deixa de ser tão óbvia a narrativa, vá. E portanto há outros exemplos, há outras histórias que podem surgir aqui. Os Pistons, se ficarem em primeiro no Oeste com um recorde aceitável, se calhar o Cade pode ser um candidato. O Brunson a mesma coisa, para caso os Knicks terminem em primeiro no Oeste. Se o Wembanyama não falhar ao conseguir fazer os 65 jogos e os Spurs terminarem em segundo lugar, vai ter números para isso, de certeza. Se os Lakers terminarem ali no segundo lugar no Oeste e o Luka continuar com os números que está a fazer e acabarem a época em alta, claramente que o Luka é também um candidato, e até nomes correm um bocadinho mais por fora, se calhar, como o Maxey, o Jaylen Brown, são tudo nomes que, podendo não vir a ser MVPs, mas podem ser votados pelo menos para isso. Lucas, começo por ti, porque o Ricardo acabou. Qual é que é, o que é que tu, se tivesse de hoje apontar tipo um top 3, acabaria um top 3 de MVP, de votos, já a estimar lesões e etc, o que é que tu achavas que ia acontecer? Assumindo que o Jokic não vai fazer 65 jogos, acho que o Shai vai voar com este prémio, e acho que rapidamente deixa de haver discussão, porque se calhar a malta dos Sixers que via achar hater do Embiid por causa das discussões de MVP entre o Jokic e o Embiid, se calhar a malta do Standard que acha que eu sou hater do SGA por causa da discussão de MVP do ano passado, mas não podemos de repente, só porque o Jokic foi abaixo, tentar, porque normalmente a conversa é quem é que vai estar na discussão com o Jokic,
E arranjamos sempre ou é o Embiid ou é o Shea, e agora, se não houver Jokic, não temos que arranjar quem é que está na conversa com o SGA. Ninguém está na conversa com o SGA, porque o SGA não é simplesmente um produto do registro do standard. Tipo, o SGA, os americanos que tu enumeraste, os Maxis, os Brunsons, os Jalen Browns, os Cage, os Anthony Edwards, esquece isso tudo, porque aquela elite não americana que domina o número da NBA são números tão absurdos, tão parvos, que estão acima dessas conversas mundanas. Se os Pistons se portarem bem ou se os Knicks se portarem bem. Não, tipo, há aqui uma casta de jogadores completamente separada há aqui 2 tiers completamente diferentes, e no primeiro tier são 5 ou 6 jogadores e não cabem mais. Portanto, se o Giannis não tiver argumentos coletivos, e não parece que vai ter, se o Jokic não tiver números, se o Wembanyama também não tiver... Os únicos 2 nomes que eu pondero fazerem parte da corrida com o Shea são o Luka e o Wembanyama, porque têm a capacidade de ter algum sucesso coletivo, portanto, acabarem ali no top 3 do Oeste, e de facto, tanto os Lakers sem o Luka, como o Embiid, como os Spurs sem o Embiid, apesar de terem tido bastante sucesso sem ele, verdade seja dita, mas todos percebemos que os Spurs sem o Embiid são um animal diferente. Portanto, o impacto coletivo que têm, aliado aos números individuais perfeitamente ridículos que apresentam também, podem ter uma conversa para rivalizar com o Shea, apesar de não parecer que cheguem lá. Se me estás a pedir ao dia de hoje, ponderando os jogos que vão ser falhados, eu acho que o Embiid também não vai fazer os 65, ou vai ficar perto de não os fazer, portanto, pódio, vou-te dizer, Shea. Eu percebi o Embiid. Depois é que fiquei a processar o Embiid. Por isso é que me comecei a rir. O Embiid. Isto era uma piada, mas ele depois não desmanchou. Não, era o Embiid. Ok. Vou-te dizer o Shea, o Luka e o Cade. Shea, Luka e Cade. Ok. Ricardo, qual seria o teu top 3? A minha prioridade é acabarmos já com a regra dos 65 jogos e voltarmos a deixarmos desse atestado de incompetência aos votantes, que basicamente é dizer que os votantes não têm capacidade para distinguir jogadores tenham 64, 68, 70 jogos. O Jokic, mesmo que cumpra o valor de 65, chegar aos 65, 66, 67, se o Shea fizer 75, 76, 77 jogos, não sei se o Shea depois acaba por não ter ainda assim um argumento mais forte, porque é um bloco grande da temporada que o Jokic perde. Enfim, nesta altura o MVP tracker do Basketball Reference tem Nikola Jokic com 82% de probabilidade de ter o prémio de MVP. Depois tem Shea com 13% e todas as outras abaixo de 2%. Com Luka Doncic a fechar o pódio, Cade Cunningham no quarto lugar e Tyrese Maxey no quinto. Porque o tracker faz a regra 3 simples de percentagem de jogos que eles tiveram. Portanto, o tracker neste momento ainda acha que o Jokic vai fazer os 65 jogos. O Embiid não aparece no top 10. O Embiid não aparece no top 10, por exemplo. Pois não. Porque ele exclui os que acham que não vão fazer 65. É um prémio para o Shea perder, claramente, porque com as lesões do Embiid e do Jokic... Vocês estão a renegar o poder da narrativa, né? O poder... Mas qual narrativa? Basta... O OKC dominante, com Shea a fazer os números... Se fosse agora, haveria de certeza vagas de fundo a trazer outros jogadores. Como é que podes comparar o Cade Cunningham ao Shea Gilgeous-Alexander? Mas eu não estou... malta. Sabes o que é que isto é, João Diniz? É que nos últimos anos tivemos que nos agarrar a narrativas para não dar sempre ao gordinho. Exatamente. Em vez de olharmos só para as coisas fáceis e dizer, porquê é que não damos isto ao melhor do ano? Eu não estou a discordar de vocês. Eu estou a dizer é que... Ou vocês acham que isto não vai acontecer? Vocês acham que vamos chegar depois do All-Star, ou vamos chegar ali a março e vai toda a gente dizer assim, não, este prémio é de certeza... Há sempre narrativas, mas as narrativas têm que ter força. Mas para teres uma narrativa a favor de alguém, também tens sempre uma contra-narrativa que atira o outro abaixo. E tens tido narrativas contra Jokic, ou porque é fadiga, ou porque ele não gosta de basquetebol, ou porque isto, ou por aquilo, ou porque a equipa não ganha. Qual é a narrativa que tu tens contra o Shea? A equipa ganha, vai ter o melhor registro da NBA, vai ter a melhor defesa da NBA, o Shea vai fazer os números habituais, provavelmente vai ser o melhor marcador da NBA, ou vai andar no top 3 dos melhores marcadores da NBA.
não há narrativa anti-Shea e precisas de ter um bocadinho de anti-Shea para depois poderes-te agarrar às narrativas dos outros. Não há força suficiente para A isso. narrativa é esta, que é o Jokic fez sempre melhores épocas consecutivamente e nem isso lhe deu prémios de MVP consecutivos. Se o Shea fizer uma época pior, coletiva, neste caso... O quê? Xuxei. Tens aí a tua contra-narrativa, não é? Tipo, não, mas quando o Jokic fez, na nossa opinião, acho que dos três não, mas pelo menos dois destes três elementos aqui do podcast, foi o melhor jogador das últimas 6 temporadas e devia ter recebido se calhar 6 prémios de MVP, já devia ter 5 ou 6 prémios de MVP, 5 pelo menos. Eu só fui contra... Espera, deixa-me só terminar. O ano antes do Embiid, foi o único ano que eu fui contra. Mas se nós, eu e o Lucas, acreditamos que ele se calhar devia estar com 5 MVPs consecutivos, por outro lado, tanto eu como o Lucas sempre dissemos que o Embiid fez uma época estratosférica no ano em que ganhou e que o Shea fez no ano passado uma época estratosférica no ano em que ganhou, independentemente de nós acharmos que o Jokic fez melhor. Este ano, o Shea vai fazer uma época, até pode fazer um bocadinho pior, mas não há ninguém que esteja ao nível do Shea. Ninguém. Se tu me disseres, a única hipótese que eu estou a ver, é os 76ers ganharem a Conferência Este e o Maxi manter o nível de produção que está a ter. Não, o Embi, o Luka... Mesmo assim, eu não... os números, né? Estamos a falar de números, né? Sobretudo. Faz números, está a lançar 31%. 3 pontos. 31%. Não defende um bacalhau. Acreditas que os Lakers vão ficar em segundo lugar? Epá, com esta defesa. Eu não estou em segundo agora, estou em segundo. O Tim Bontemps faz aquela straw poll no final da época. Não, lança 3 por ano. Lançou a primeira agora em dezembro. Sim. Em que perguntar se é membros dos mídias, simula a votação da MVP e tem sido bastante fiel, com a curiosidade que quem liderou a primeira, a de dezembro, nunca foi MVP em todos os anos que ele fez isto, a coisa alterou-se sempre. E ele fez agora em dezembro, há 100 eleitores, portanto 100 gajos votam no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. O Jokic e o Shea receberam 99 dos 100 votos para primeiro lugar, 57 o Shea, 42 o Jokic, apesar de agora, por causa do mês que o Jokic teve e a história do dia de Natal, o mês de dezembro e o dia de Natal, as casas da aposta já tinham o Jokic à frente. O Luka foi o único que recebeu um voto para MVP em dezembro, mais ninguém. É uma diferença de números e de categoria e de impacto que é perceptível, que os americanos... É lixado de dividir isto assim entre americanos e não americanos, e vai ser uma conversa que vamos ter em 2 semanas por causa das votações para o All-Star, mas não estão lá, o que é o Cade ao pé do Shea, ao pé do Luka, ao pé do Jalen Brunson, estás a ver? Isto faz lembrar, estes argumentos metidos a ferros, faz-me lembrar aquelas discussões durante 10 ou 12 anos que tivemos entre as bolas de ouro do Messi e do Ronaldo, em que dependendo de que lado da trincheira tivesses, no ano eram os golos que interessavam, no outro ano não eram os títulos coletivos, no outro ano era não sei o quê, e os argumentos de um ano já não serviam para os argumentos do outro ano seguinte, e era tipo o duelo fratricida, mas o facto é que esses dois estavam num patamar inatingível e havia uma luta para o terceiro, e acho que se o Jokic na corrida é cheio back-to-back. Vocês sabem que eu precisava de conteúdo para o TikTok e por isso esta última pergunta serviu única, exclusivamente para sacar aqui estes clipezinhos. Ricardo e Lucas, muito obrigado por este bocadinho aqui a falarmos de basquetebol no segundo episódio duplo especial do A Bola no Momento. Voltamos para a semana, não é? Até lá, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Subscrever e... Onde é que está? Espera lá, está aqui. Like and subscribes. Está aqui, like and subscribe. Está a aparecer aqui no vídeo para quem está a ver no YouTube, para quem está a ouvir não está a ver. E tornarem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/A Bola Não Mente. Acho que é assim, sem acento. Né? A Bola não mente. Antes do Lucas se despedir daquela sua maneira habitual, queria só deixar-vos com a estatística do dia que foi partilhada pelo nosso querido John Schumann do site da NBA. 29 das 30 equipas da NBA já utilizaram rookies e jogadores de segundo ano por um mínimo de 639 minutos esta temporada. 29 das 30. A outra são os Milwaukee Bucks,
Os Milwaukee Bucks têm 26 minutos por um jogador two-way que foi dispensado hoje. Obrigado e bom dia. Eu pensei que era os Lakers. Pensei que era os Lakers. Estou a pensar. Depois o Brownie jogou uns minutos. Eu ia dizer Lakers também. Eu ia mandar Lakers, pensei que estavas aí. Muito Quem bem, era o já two-way agora, enquanto Quem estávamos era o two-way? Mark Sears. Quem? Oh, Mark então Sears. o Marco, o nosso puto Marco. O Marco, Mark Sears. Marco. Mark Sears. O Marco, sim. Vi também que CJ McCollum está fora já agora, antes de irmos para... Antes de Sim, irmos sim, a sim. dormir. Dissemos isso há um episódio atrás, João. O quê? Sim, sempre. Dissemos isso há um episódio Referimos no atrás. outro- Que o CJ McCollum não ia jogar? Ah, não sabia. Sim, Só sim, vi o sim. Corey Primeiro Kispert. Isso foi a novidade deste episódio. O CJ McCollum está a falhar o desculpa. primeiro jogo da temporada. Peço desculpa. Peço desculpa então. CJ McCollum não joga, Corey Kispert não joga, Trae Young não joga. Como faria o... Como é que se chama? O Brian Windhorst, né? Os dois times. Os dois times assim. Olha, agora que temos YouTube, isto depois dá para fazer marcadores em determinados sítios. Eu ia deixar um desafio para algum ouvinte, espectador mais envolvido com isto, do ponto de vista emotivo e gastronómico, que faça marcadores em todos os episódios, em todas as referências que João Diniz fala de comida. Pá, Nos vocês, comentários, um comentário com marcadores de todos os momentos. vocês um dia vão sentir a minha falta, percebem? Vocês um Ganha, dia... ganha uma presença connosco no almoço de fim de época. Ei, é lindo, lindo. Mas tem que ser em todos os episódios, atenção. Tem que ser em todos. Tem Que é ser em para todos. no fim fazermos uma compilação dos melhores momentos de João Diniz. Sim, tipo, todas as vezes que eu falei de comida no podcast. Tal. Ricardo e Lucas, obrigado. E até à próxima, está bem? Obrigado Tá por bem? seres quem és. Agora, manda um obrigado, Ricardo, por seres quem és. Não me tinhas pedido no outro episódio. Tu és um gajo que não só nos dá informações inúteis sobre tu és, como melhoras muito o conteúdo deste podcast. Do fundo do coração, és um gajo da comunicação e, portanto, Sim, sim. se não sou católico, ia dizer se Deus quiser, mas se João Diniz quiser e se um utilizador desconhecido quiser, teremos uma compilação de receitas, teremos reels, teremos shorts sobre João de Vá com Deus Diniz. E Ricardo, quer dizer isto, que é, mesmo que tu faças menos de 65 em 80 episódios deste podcast, quero que saibas que és o MVP deste podcast, está bem? Vai para a merda. Já está a dizer É as isto. neiras no YouTube. Já está a tem que dizer as ser. neiras no Tem YouTube que ser, para tem sermos que ser. bloqueados, né? Para sermos bloqueados. O avô que não Mete um sabe- pizinho, mete um pizinho. E não te mandei. Mete um pizinho. Eu digo Outro onde é que sítio, mete o calhou. pizinho. Bom, malta, até à próxima. Tá?